Olá, gente, boa noite. Esperar todo mundo chegar aí para a gente passar mais uma vez alguns avisos antes da gente começar o nosso papo de hoje com duas pessoas queridas demais, gosto muito, né? Tanto o Rafa quanto o Filipinho, duas pessoas de um coração sensacional. Mas antes eu preciso prestar contas aqui, até para ficar salvo. Todo dia, basicamente, todas as lives, né, que a gente fazia, eu pedia doação para vocês, na vaquinha e tudo mais. E a gente precisa, né, prestar contas também, né? A gente encerrou a vaquinha, graças a Deus. A gente bateu a meta da vaquinha. A gente recebeu na vaquinha R$ 6.858. Muito obrigado aí a todo mundo. Mais R$ 2.060 que a gente recebeu direto na conta da Casa Monsenhor Catão. Tá bom? Então, aí com esse dinheiro a gente vai poder arrecadar mais de 250 cestas básicas. E a gente fica muito feliz com isso. Muito obrigado a todo mundo que doou. E também agradecer aos meninos da Hiperpelada. É um grupo de amigos aqui de João Pessoa que estava também juntando cestas e doou pra gente, né, pra gente fazer essa distribuição. São 22 cestas básicas, acho que aumentou um pouquinho. O Nasci falou comigo mais cedo e aumentou essa quantidade, então graças a Deus a gente vai conseguir aí ajudar muita gente, né? 250 que a gente vai poder comprar com o dinheiro, mais 22 ou 28, não sei ao certo, mas é nessa faixa aí. Entre 22 e 28 cestas básicas que a gente recebeu do grupo da Hiperpelada. E é isso. Gente, mais um aviso antes da gente começar. Até enquanto os meninos não chegam, né? No dia 19 a gente vai fazer uma live lá na Casa Monsenhor Catão, com o pessoal do Lausdeu, pelo nosso canal no YouTube. Então eu peço aí a vocês que sigam aí o nosso canal no YouTube pra gente fazer essa live. Pra gente poder fazer, não, a gente vai fazer dia 19. Os horários e tudo mais a gente passa mais pra perto. Mas é basicamente isso, né? Basicamente isso. No dia 19. Então muito obrigado aí todo mundo que fez a doação pra gente. R$ 8.000 em doação é muita coisa, a gente tá muito feliz, vai dar pra ajudar muita gente. Obrigado também aos meninos da Hiperpelada que também doaram mais 22 cestas pra gente. Enfim, a gente tá muito feliz e vai poder ajudar muita gente. Tá ok, gente? Então, dito isso, né, vamos ao que interessa. Esperando aí nosso querido Filipinho aceitar. E estou muito feliz de recebê-los, né? Oi, lindos! E aí, meu Como você tá? Quanto Tudo tempo? bom? Quanto tempo só assim pra gente ter um encontro? Não é, velho. De muito tempo mesmo, né? Eu Eu acho que... Estão ouvindo a gente aí? Vocês estão ouvindo a gente? Sim, Boa. perfeito. Regular. Só para avisar desde já, tá? Que nós temos uma criança de 2 anos e meio solta pela casa, que a qualquer momento Ei, pode cadê ajudar a ela? derrubar esse cenário. Já já você vai vê-la. Então não se assustem. Não, sem problema. Clarinha que manda. Quiser mandar um boa noite pessoal, aberto. Tu acredita que ela já tá negociando esse bom dia pessoal? Ela já descobriu que é uma coisa que eu gosto, entendeu? Que eu quero. Sei. Aí eu começo, Clara, cadê o bom dia pessoal? Aí ela, só depois que eu comer chocolate. Eu, querida, pirulito, mamãe. Não, bom dia pessoal antes. Ela, não, pirulito antes. É desse jeito, minha filha. Véi, esses meninos, nesses dias, eles vão nascer falando, andando. Não é isso? Coisa de doido, velho. É loucura, é uma loucura. É loucura geral. Ó, antes da gente começar, deixa eu passar logo os avisos, que é o seguinte. Desprezem quem tá assistindo, somos só nós três aqui. Eu liguei pra vocês, façam de conta que eu liguei pra vocês e a gente tá
tá conversando. Não tenham medo aí de tempo, nem nada. O tempo é de vocês. Se quiser com 10 minutos acabar, a gente acaba. Se quiser com 3 horas, a gente vai Tá, até 3, tá? Eu não tá. conto o tempo da live, não. Então, 1 hora o Instagram vai e derruba. Aí a gente vai abrir de novo e assim por diante. Fechado. Eu dito isso porque com o Andrei eu comecei a live 3 vezes. Eita, 3 foi. Realmente. 3 vezes. mas eu Ah, assisti outra live com o Andrei também, que foi até com o pessoal da Porta Fida, que foram 3 horas e tanto de live também, viu? é, Oxente, mas foi. Eu saio morto. O pessoal aqui de casa sabe, eu saio morto dessas lives, porque é tanta coisa assim, tanto aprendizado, tanta história de vida, tanta história bacana, que você acaba querendo prestar atenção em tudo, e a gente sabe, né, que a mente humana só, de 1 hora de informação, ela só vai guardar ali 15 minutos, 16 minutos. Mas se Mas Cláudia vamos lá. deixar, a gente vai se embora. O Ah, negócio é claro, né? Ela que manda. não, sem Muito... problema nenhum. Mas por enquanto ela tá bem distraidinha ali, então tá tudo certo. Não, é ótimo, fica aqui em casa, não sei se tu sabe, mas fica a minha irmã acompanha vocês também. Aí às vezes eu acordo já com a minha irmã encaminhando para o grupo da família lá o Bom Dia de Clara. Tu acredita que quando demora, o povo começa a mandar direct pra mim? Podem dormir até tarde Meu aqui em dia, casa. meu dia só começa depois do Bom Dia de Clara. Cadê o Bom Dia de Clara? É desse jeito, pô. Oi, Júlio, bom dia. Bom dia, acordei bem. Obrigada por perguntar. Véi, eu ri muito. Foi a live de Filipinho, né? Filipinho gravando com ela, Filipinho e live. Bicho, eu ri disso. É, Que fofa. Maravilhosa. nós somos suspeitos, mas ela é mesmo. É muito, tá doido. Ei, gente, então, vamos a. Primeiro a gente recebeu muitas perguntas. Pela primeira vez a gente não vai poder responder todas que mandaram, porque Ai, de fato foram muitas e não, a gente não teve como, eu não tive como encaixar aqui Era pra no tu ter roteirozinho. feito de Hã? alternativas, pô. Era pra tu ter pego algumas A, e B, lembrar. C. A, gente sabe. Ó, pra ter noção, eu tô aqui do lado do roteiro da Daniel, tá? De Daniel, levantei 5 pontos com ele da conversa. A gente começou a live 2 vezes. Então, assim, eu mandei para vocês 7, então, 7, foi. né, vamos lá. O primeiro, eu geralmente eu pergunto, né, eu começo perguntando sobre a infância, né? Sobre a infância de cada um, porque a gente vê Rafa nas redes sociais, vê Filipinho também, e a gente não sabe como é que foi a infância de vocês. Eu queria saber primeiro como foi a infância de cada um e o que vocês querem, né, o que vocês viveram na infância, vocês querem passar para Clara. E Poxa, aí, quer começar? não, pode começar. Minha infância foi uma infância. Maravilhosa. Foi maravilhosa mesmo. Eu não porque... vivi, não, mas pelo que ele conta. Não, mas eu tenho muitos primos, né? E a gente vivia juntos, todo mundo na casa da minha avó. E a gente, tipo, cresceu tendo que se virar, né? Tipo, apanhou, bate, tá na rua. Sobrevivência. Era sobrevivência, assim, jogando bola, andando de bicicleta. Então, minha infância em relação a essa parte mais lúdica, ela foi muito rica mesmo. A gente tinha uma casa na praia que vivia lá, então a gente era criado, assim, em contato com a natureza, tomando banho de lama, o que podia fazer, a gente fazia. E uma das coisas que eu tento trazer para Clara é exatamente essa questão do imaginário mesmo, da gente estar alimentando as coisas simples da vida. Rafa vê, a gente faz de uma caixa de papel, a gente cria uma casa, depois um castelo, depois eu leva gosto, chuva, vira o mar, né? A lama. eu gosto de mexer com isso, assim, eu acho que é fundamental para o crescimento dela, esse lance do imaginar mesmo. A gente tá num mundo que tá tão chato às vezes, que é tudo tão padronizado, né? As pessoas querem colocar tudo dentro de uma fórmula, como se o ser humano coubesse em algum lugar, né? Uhum. E o que eu trago da minha infância é exatamente isso, assim, eu acho que todo mundo tem essa questão, né? A gente se lembra do que é mais simples, do que
do que a gente de fato viveu, não do que a gente criou, né? Não do que a gente ganhou ou comprou. A gente lembra muito mais dos presentes, digamos assim, né? Exatamente. Muito mais do que viveu de coisa física. E aí é isso que eu tento passar para Clara, assim, de um simples banho de mar a quando eu vou mexer no jardim, eu chamo ela para ela pegar na areia, ela ter essa experiência de sair da bolha, sabe? Uhum. E eu acho que na minha infância eu tive muito isso, assim. E é claro, o contato com outras pessoas, né? O contato de amizade, ela poder se virar, né? Poder sair de algumas situações que a vida vai colocar. Quando ela tá no parquinho, eu deixo ela vai pro meio dos grandes até chorar, eu deixo ela lá. Quando ela cai, uma coisa... aí eu digo, tá vendo? Eu avisei, mas ela provou que era tá lá, né? Nós temos um amigo fotógrafo sensacional, Gabriel Diniz. Eu não sei se tu conhece, talvez tu Conheço, conheça, Gabriel. Conheço. Pronto. Lá de Neves também. E aí, esses dias ele tava eu postei um vídeo de Clara que ela pediu pra ir brincar no pula-pula. Todo dia ela pedia, eu dizia não, porque choveu e tá molhado. Aí um dia, antes de pedir, ela teve a ideia de pegar um pano e secar, porque ela entendeu que eu já sei que ela vai responder isso, eu vou resolver, né? Aí ele foi e mandou, caraca, velho, vocês são genial, não existe não isso não. Aí eu tava até comentando com ele que eu li num livro uma vez uma coisa que eu achei, tipo, muito é isso, sabe? Toda ajuda desnecessária a uma criança é um atraso no desenvolvimento dela, porque você tira dela a oportunidade de fazer até acertar e aprender, entendeu? Exato. Então, Verdade, a faz gente sentido. adota muito isso aqui, pô. Tipo, às vezes o povo manda, ai, Rafa, que dó. Tipo, eu posto ela tentando vestir uma blusa, aí ela passa a blusa, o braço na cabeça, o short, as duas pernas em um só. Aí o povo fica, que pena, eu disse, minha gente, mas ela erra a manhã toda. No final da manhã ela acerta e nunca mais ela erra, porque ela aprende, entendeu? Então a gente deixa ela muito livre nesse sentido. É claro que se representa perigo, a gente vai lá, né? Sim, mas, sim. em geral, claro, é bem sobrevivência, como foi a infância de Felipe. É interessante, né? Porque eu vejo, eu acompanho vocês, e isso é muito nítido, assim, né? Claro, é muito vocês dois. Uma hora ela tá pedindo hidratante a Rafa, outra hora tá sentada com o violãozinho, tocando com o Felipe e tal. E realmente isso é importante demais para o crescimento da criança. O meu irmão... fala. E é engraçado porque são personalidades totalmente opostas, né? Felipe é Sim. e eu, aquela mãe, né, que tem todas essas frescurinhas, e Clara tem os dois. É interessante. O meu irmão, ele mora em Portugal. Tem uma história que ele conta do meu sobrinho, que o meu sobrinho toda vez chegava no shopping saía correndo. Toda vez chegava no shopping, saía correndo, ele ia correndo atrás e tal. E uma vez o menino saiu correndo e ele ficou atrás de um pilar. Ele ficou atrás do pilar para ver o que acontecia e o menino começou a chorar. Depois começou a chorar, ele foi lá, fez, tá vendo, não precisa correr e tal. Nunca mais correu, né? Dentro do shopping, nunca mais perdeu. E vamos voltar aí um pouquinho na história de vocês, agora que a gente já sabe da infância, mais ou menos. E aí, como surgiu Rafa e Filipinho? Eu lembro, assim, vagamente. Né? Eu me lembro que eu fui fazer um programa com o Rafa e eu vi que ali já, no programa já tinha alguma coisa. Na TV Master, foi. Muito! Eu lembro que já tinha alguma coisa, eu fui... Até ficaram comentando depois, tal. Eu falei, rapaz, tem alguma coisa aí. Mas como foi que vocês se conheceram? Como começou tudo isso? Já digo logo que essa história tem duas versões. A verdade, que é a minha, e a que ele conta. Tá? Cada um vai contar a sua e vocês isso. tirem a conclusão de vocês aí. Minha gente, foi o seguinte. Nessa época eu trabalhava na TV, eu apresentava um programa de moda, que eu acho que foi nesse que tu foi como... Não, foi não. Eu tava apresentando no lugar de Maiara. E foi. Ela precisou se ausentar do programa, eu fui apresentar no lugar dela e eu te convidei. Nem lembro qual era o tema. Não consegui imaginar qual foi o tema. Mas... Era alguma coisa de festa. De festa, de espaço de até alguma coisa assim. Eu não lembro muito bem também não, mas era alguma coisa nesse sentido. Enfim, eu sei que eu apresentava na TV Master, que é uma TV local aqui, para quem não conhece, enfim. E aí, uma amiga minha, que é Maiara, essa que eu já citei aqui, tinha que ir numa gravação de um programa, que era um programa que era musical, e a gravação dele sempre tinha show ao vivo, enfim. Ela me convidou e eu fui com ela, né? Quando chegou lá,
sentamos e o Filipinho foi na mesa para falar com Maiara, que era essa minha amiga. Nunca tinha visto na minha vida. Dei boa noite, beleza, ele foi embora, eu fiquei na mesa. Inclusive, para você ver como eu nem olhei para ele, uma amiga minha, eu achava que tinha uma paquera até de uma outra amiga minha que tava na mesa e ele, entendeu? Então, tipo assim, eu nunca jamais olharia, né? Aí, quando foi no dia seguinte... Aí, quando foi no dia seguinte, ele me adicionou no Facebook, foi? Foi. Facebook, da época do Facebook. E começou a falar comigo. Eu fiquei indignadíssima, porque eu achava que ele estava em cima da minha amiga. Meu amigo, eu pego ar com as coisas, né? Meu amigo, assim, não descarado. Como é que ele vem falar comigo se ele paquera com a minha amiga? Já criou 1000 histórias. Foi, né, criei tudo, nem aceitei ele. Antes de aceitar, eu fui averiguar tudo, né? Aí acabei descobrindo que, de fato, foi uma confusão, porque ela paquerava com alguém da banda, porque ela falava pelo Facebook da banda. Então ela pensou, se ele canta, é ele que me responde. E não era, olha a história. Aí, enfim, aí desde então ele nunca mais me deixou, assim, ficou sempre falando comigo, fez música pra mim com 3 dias que tava conversando comigo, eu quase morri, né, saí em casa gritando. Inclusive, a primeira música que eu fiz pra Rafa foi a música tema do nosso vídeo de casamento. Foi, aquela música, essa música que ele fez com 3 dias. Pra ver como as coisas são, né? Mas, realmente. Mas assim, a gente não, se conheceu... Eu ainda não, tá errado. Ele já vai contar a história que não é verdade. Aí beleza. Não, aí eu fui descobrir que realmente ele não paquerava com a minha amiga, né? Foi um mal entendido. Aí eu comecei a conversar com ele, enfim, a gente só conversava mesmo, amigos, entendeu? Tipo, ele era super gente boa, fazia música pra mim e tal. Aí a gente não começou a namorar de cara assim, não. Foram 3 meses, eu acho. Não foi nessa conversa. Foi, Rafa enrolou até o dia que ela me pediu em namoro. Era onde mentira, eu queria chegar. Essa é a mentira da história. E aí, essa é a mentira a gente começou a namorar. Pronto. Resumindo, ela rodeou isso tudo só pra chegar nesse ponto. Não foi isso não. Mas a gente... A verdade é que não existiu o pedido de namoro. A gente, quando percebeu... Minha parte, né? Não, do Joe Não, olha como foi. Quando fez, tipo, uns 4 ou 5 meses, aí eu... Felipe, a gente já tá namorando. Tá na cara que a gente tá namorando. A gente namorando em casa. Ele ia pra minha casa, sentava no sofá da minha casa, conversava com a minha mãe. Era um namoro já. Aí eu, velho, a gente já tá... a gente conversando, ele também falava isso. Pare com isso. Aí a gente já tá namorando, vamos colocar uma data. A gente inventou uma data na época que até hoje a gente não sabe mais. Até então eu tava de boa. Ele me pediu namoro todos os dias desses 3 meses, então entendeu? Bota aí a data. Ele me pediu todos os dias por 3 meses. No único dia que ele não pediu, que eu disse, não, a gente já tá namorando, ele conta que eu pedi ele namoro, mas a verdade não é. Então, tá namorando. Mas caramba. assim... Você pode não lembrar exatamente como isso, mas você foi muito presente no início do namoro da gente, né? A gente convivia muito, assim. Ali no começo, né? Que eu comecei a ir para o grupo de vocês, do AJC, né? Foi. Então, a construção do nosso relacionamento começou ali. E naquele programa que tu foi, a gente realmente não namorava. Eu tava no meio desses 3 meses, que todo mundo já dizia que a gente namorava. Eu dizia que a gente não namorava. Tava indecisa ainda, porque eu achava que ele fazia música pra todas, mas na verdade não era. Eu descobri que não, que ele é um homem romântico e ele não era dessas coisas pra ganhar, não. Namoradinha, não. Coisa linda. Mas cara, é porque eu sou muito observador, sabe? Sou muito observador mesmo. E até depois eu vou falar um pouquinho desse meu... desse meu excesso de prestar atenção, que tem a ver um pouquinho com o que eu vou falar contigo, Rafa, depois. Sim, mas vocês se conheceram, tal, passaram esse tempo todo, papapá. Quando foi que vocês, enquanto casal, decidiram assim, não, vamos viver isso daqui, mas vamos viver da forma certa. Né? Vamos viver da forma certa. Vamos... Esse processo de conversão, digamos assim, de vocês dois, como aconteceu? Aconteceu separado, aconteceu junto, aconteceu num momento, foi um processo? O de conversão pessoal foi separado. Foi.
Rafa, ela sempre foi... Eu não tive esse momento. Eu nasci numa família muito católica. Minha avó foi uma mulher extremamente católica, de uma fé absurda, assim. Até hoje, a história dela ficou e marcou muita gente. Então, minha mãe tentou passar isso para mim, entendeu? E eu não tive esse momento de conversão porque eu nasci na igreja católica, sempre acreditei naquilo e sempre me senti em casa. Já eu não, né? Eu venho de uma família que uma parte é católica, a família da minha mãe toda é católica, e a outra parte serrana. Dálica, né? E a outra parte é protestante. E aí eu cresci nesse berço, né? Onde, tipo, meus pais não quiseram influenciar na minha escolha. Porque como era metade, então eles nos deixaram bem à vontade. E eu, assim, ao crescer, não tive a cultura de ir à missa ou a culto. Enfim, eu não tive essa orientação e imposição, né, dos meus pais. Mas acreditava que Mas, tinha assim, algo maior. Minha avó, ela obrigava a gente a rezar sempre, tinha que pedir a bênção, tinha que fazer o sinal da cruz. E eu fui criado muito com a minha avó por parte católica. Mas, assim, quando eu cheguei na adolescência, eu fui me desligando por inteiro. Tipo, fui me tornando cada vez mais distante de Deus. Quando entrei na universidade, eu praticamente recebi o diploma de ateu, só não porque eu não tinha coragem suficiente para assumir isso. Mas, assim, dentro da universidade foi, de fato, um lugar onde a racionalidade tomou conta de mim, né? Eu fui indo muito pelo 2 mais 2 igual a 4 e era muito Tomé ali, né? Eu tinha que entender a fé para poder acreditar em algo. Então, eu não me abri o suficiente, então ficava nisso, né? Até o dia que o meu pai morreu, né? Eu costumo dizer que a morte do meu pai gerou vida em mim. Foi a partir da morte dele que eu nasci para Deus. Foi a partir da morte dele que eu caí do cavalo, como Saulo, né? E ao levantar, ainda sem enxergar, passei por todo um processo para me tornar Paulo, né? E foi isso que aconteceu. Então, eu sei a data exata da minha conversão, porque não foi na morte do meu pai, mas foi em uma adoração que eu desafiei Deus, né? Sim. Quando meu pai morreu, eu passei a enxergar o mundo com outros olhos, mas ainda assim não tinha tido nenhuma experiência de fé. E aí à medida que eu tinha acabado de conhecer Rafa, ela começou a me levar, né, para as coisas da igreja. Eu ainda era muito resistente a tudo, aqueles encontros que, inclusive, você estava em todos, acho que você participou desse início. Foi, eu tava em alguns mesmo. O testemunho que tu vai dar agora das pessoas que rezaram por tu, uma delas Tiago, era Tiago. Eu sei, ele estava no meio. E aí, eu acho que eu lembro. Eu acho que eu lembro desse dia. E aí, assim, eu já tinha... eu lembro que teve uma reunião que a gente teve do Dia dos Pais, eu acho. Eu ainda não tinha vivido nenhuma experiência com Deus, né, até então. E Manu, que era, acho, não sei se foi o IVJ ou foi Manu, que pediu para que a gente fechasse os olhos e trouxesse à memória os nossos pais, né? Já que era Dia dos Pais, para a gente interceder por eles naquele momento e tal. E eu lembro que quando eu fechei o olho, era um fim de tarde ali, a gente nem tava na capela, tava na lateral ali da casa da JC Neves, a antiga, né, lá no Bessa. E quando eu fechei os olhos, eu falei dentro de mim, né, eu não tenho pai. Porque eu tinha perdido meu pai há poucos meses, né. E aí foi quando eu escutei pela primeira vez uma voz falando dentro de mim, eu sou seu pai. E aquilo para mim, assim, foi... Eu tive medo, inicialmente. Então, eu só fazia chorar e sem entender. É tanto que eu não cheguei a partilhar isso. Eu fiquei, caramba, o que foi isso que aconteceu? Depois eu fiquei com aquilo na cabeça. E o dia da minha conversão mesmo foi em uma adoração lá na JC Neves também. Que de manhã, quando acordei, Maiana que mandou uma mensagem para mim
e falou, irmão, vamos para adoração hoje. E eu, tipo, só tinha ido a uma adoração na minha vida, que foi no começo do namoro com o Rafa. E eu lembro que eu entrei na igreja, o Santíssimo passando assim no meio do povo. Eu fiquei olhando para frente de braço cruzado. O diácono, o padre, eu não lembro. Diácono. Eu com o Santíssimo ao meu lado, mulher, assim. peso, né? Ele, todos os detalhes, você não lembra, eu lembro aqui. E eu fiquei de braços cruzados, olhando pra frente. E aí todo mundo vindo tocar e não sei o quê. E eu de braços cruzados, assim, meio que indignado, né? Porque tava parado, assim. Aí veio uma senhorinha, pegou minha mão e me fez tocar. Eu saí de lá indignado. Eu, cadê o livre-arbítrio? Nunca mais! Nunca mais eu volto nesse lugar. Não, Eu saí culhambando. E aí, meses depois, né? Eu fui para essa adoração que Maia me chamou e eu falei para ela, né? Na hora que eu acordei, eu falei, beleza, eu vou ver e te digo. Mas na minha cabeça não ia, né? Até que eu, quando tava jantando para ir para botar o carregador, Pode falar. eu lembro que algo dentro de mim falou, vá para adoração. Tipo, e eu, sem entender aquilo, só fui. Saí de casa do jeito que eu tinha colocado o meu prato para jantar. Eu deixei na mesa e saí, fui. Rafa estava em um evento, ela nem tinha se programado para ir nesse dia. E aí... Tu disse onde era? Eu me perdi nessa parte. Lembra a antiga casa de adoração de Neves? Lembro. Pronto, foi esse o dia que tu tava no presente. Aham. E aí eu fui, cheguei lá, assim que eu entrei na capela, né? Pra quem não sabe, a capela era bem pequenininha, né? Eu acho que dava umas 50 pessoas, sei lá, 60 no máximo. Era uma coisa assim bem intimista mesmo. E aí eu entrei sem nem conhecer ninguém, meio constrangido, assim. Conhecia, mas não tinha intimidade mesmo, né? E eu lembro que assim que eu entrei, eu olhei, a adoração já estava acontecendo, e eu olhei para o Santíssimo e falei, Deus, se dizem que tu é tão grande, como é que tu tá dentro desse pedaço de pão? E aí eu me sentei o mais longe que eu podia e fiquei na minha lá, sem conversar com ninguém, não conhecia ninguém. E aí chegou uma pessoa ao meu lado e me entregou uma imagem da Sagrada Família, que na época foi Ian que me entregou. Depois eu conheci todo mundo que participou, né, desse processo, mas até então eu não conhecia ninguém. Conhecia ninguém. E aí ele falou, ó, Deus pediu para lhe entregar isso aqui e Maria disse que lhe ama muito. E aí eu vinha de uma cultura que da parte da minha família que era protestante, que dizia que Maria é uma mulher qualquer, toda aquela coisa, né, de que enfim, toda essa cultura aí. E aí ele falou isso, né? Eu peguei, fiquei sem entender, recebi, eu falei, sim, mas eu faço o que com isso? Ele falou, ó, eu preciso sair agora, você vai precisar ficar até o fim da adoração e quando acabar, o pessoal vai lhe explicar, porque você recebeu essa imagem. Aí eu fiquei indignado de novo, né? Porque eu ia ter que ficar até o fim da adoração. E eu sei que... Ó, Maiana. Maiana. Acabei de falar nela. Já falamos em você aqui, viu? E eu fiquei indignado porque eu tinha um ensaio com a banda, eu já era dos Gonzagas nessa época. E aí eu peguei, beleza, fiquei. Aí nesse intervalo o Rafa chegou, sentou ao meu lado. E aí a adoração foi acontecendo e os ministros que estavam conduzindo lá na época, eu nem lembro quem era, mas pediu para que todos os casais se aproximassem do Santíssimo. E aí eu não queria ir nem a pau. E Rafa, vamos, eu não vou, vamos, não vão, aquele pushing. E aí ela me convenceu aí. Eu peguei e fui. Aí eu, beleza, me ajoelhei lá, fiquei de olho fechado e falei, velho, vou fazer o que todo mundo tá fazendo, mas não vou manifestar nenhum apoio aqui, né, a esse momento. Eu fiquei imaginando essa guerra de sentimentos na cabeça dele. Tudo isso aconteceu né? Exatamente. Minuto, né? Essa decisão foi um minuto. E aí eu me ajoelhei, e aí lembro que eu, de olhos fechados, você mesmo de olhos fechados, você
tem noção do que se passa, né? Isso é coisa de Alan. Uhum. Foi Alan mesmo, foi Alan. E aí eu peguei e falei, eu fiquei de olhos fechados e aí sentia 3 pessoas ao meu redor, a todo momento. 3 pessoas. E aí eu escutei uma voz muito doce falando, filho, escuta essa canção. E era uma música que minha avó botava pra gente ouvir no rádio, que era Ninguém Te Ama Como Eu. E aí eu fui ouvindo aquela música, né? E começando uma paz, assim, a me invadir, né? E eu, ajoelhado, de olho fechado, ninguém me fazia sair daquela posição ali. E aí começou uma oração muito forte e a voz de um homem veio e falou, não tenhas, tua vitória está perto. Não usa de palavras fortes, porque eu vivia falando coisas contra a igreja, assim. Eu falava que confissão era para manipular a sociedade. Quando eu dizia ele que eu ia me confessar, ele disse, tu é besta, é? Isso foi inventado para manipular a sociedade. Tu ainda cai nisso. Aí eu, tá bom. Aí eu chegava das adorações e ia contar as coisas. Isso é teatro. Quem te garante que não se jogou? Vai lá para que tu oração ver. em línguas era teatro, enfim, confissão era para manipular a sociedade, que o dízimo era para roubar o dinheiro do povo. Eu falava todas essas coisas assim, tranquilamente. Tranquilamente. E aí a pessoa rezando por mim falou, não usa de palavras fortes, tua vitória está perto. E isso eu de olho fechado e sentindo, né, as pessoas rezando por mim. E aí uma pessoa falou, e não tenhas medo. Quando falou não tenha medo, eu caí para trás. Aí na época eu falei que eu desmaiei, né? Mas é a efusão do Espírito Santo, popularmente conhecido como o repouso, né? Que é nós somos feitos de corpo e alma, é uma dose tão grande. Tudo que a gente faz no nosso corpo reflete na nossa alma, tudo que a gente faz na nossa alma reflete no nosso corpo. E é uma dose tão grande de amor que Deus coloca na nossa alma que o nosso corpo não resiste, né? Isso tudo eu fui pesquisar depois, porque até então eu só vivia a experiência, eu não sabia que isso existia. E aí eu caí para trás, e assim que eu caí, uma pessoa colocou a mão no meu coração, foi Tiago, eu acho, né? Eu não lembro. Mas a minha primeira pergunta, quando eu entrei, foi, Deus, se dizem que tu é tão grande como os pedaços de pão. E aí a pessoa colocou a mão no meu coração e falou, e não duvides que sou eu que tô aqui. Quem vai duvidar? E aí, meu coração parecia que ia sair igual a desenho animado, assim, pulando na camisa, né? E aí, eu fiquei lá no chão, né? Sabe como eu falava? Fiquei lá no chão. E o constrangimento de levantar, porque até então eu tinha toda uma teoria, né? Tinha todo um esquema dentro de mim de estudos, de anos de história, que naquele momento não valeu. Quando ele levantou, eu aqui, ó. E aí. Gostou, né? E aí eu lembro que eu me levantei, hiper constrangido, assim, e ao mesmo tempo grato por ter vivido aquela experiência, né? E assim que acabou a adoração, tinha um momento de partilha, né? E até então eu nunca tinha falado de Deus abertamente, assim, na frente da galera. E aí, quando começou o momento de partilha, disseram, ó, quem quiser partilhar o que viveu hoje, não sei o quê. E eu por dentro, né? Velho, não vou dizer nem a pau. Que vergonha do caramba e tal. E isso com a imagem, né? Na mão que eu tinha recebido lá no começo. E aí eu falei... Chegou uma hora que eu não conseguia ficar calado. Meu batimento vinha aqui, assim, na minha garganta. Eu falei, pessoal, preciso partilhar aqui. E aí eu contei, né, toda a história. Cheguei, desafiei Deus, disse que ele não estava naquele pedaço de pão. Citei 3 pessoas, uma mulher me mandou escutar uma canção, não sei o quê. Quando eu falei tudo, aí que acabou, né? Aí ao acabar o momento de partilha, o pessoal me chamou no canto e falou, Felipe, você falou que tinham 3 pessoas rezando por você. Mas não tinham 3 pessoas, tinham 2 pessoas e eram 2 homens, sendo que um deles consagrado a Nossa Senhora. E aí eu descobri que naquela mesma noite eu vivi uma experiência com Nossa Senhora, que eu dizia que era uma mulher qualquer. Vivi uma experiência com o Espírito Santo através da efusão do Espírito Santo. E vivi uma experiência com Jesus Eucarístico, que eu dizia que era só um pedaço de pão.
E a partir daquilo, minha vida mudou radicalmente, Ele né? saiu de lá, entrou no A carro. Ah, gente, não. Não, foi a isso gente, mesmo. Ele já saiu de lá. Primeiro que ele saiu contando a todo mundo, e depois que ele já saiu assim, como é que eu faço para ir em todas as adorações de João Pessoa? Ele me fez fazer um mapa, mapeei a cidade. Segunda tem adoração em tal lugar, terça em tal lugar, quarta em tal lugar, quinta em tal lugar. E daquele dia em diante, ele começou a ir todos os dias para alguma adoração em algum lugar. Eu lembro mais ou menos disso aí, da questão de adoração em todo lugar. Eu lembro que a gente foi para o aniversário de Filipe uma vez, era 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, e ele, caramba, eu preciso adorar. Eu preciso ir para uma adoração. E a gente saiu, não lembro onde era o aniversário, mas a gente saiu, foi para casa de Andrei, lá em Pra Camboinha. capela, lembra Foi, e a gente foi para a capela, foi rezar. a gente foi e aí só terminando essa parte do meu testemunho, nesse lance de ir para todas as adorações, uma semana depois eu fui para uma, e assim, como o Rafa falou, quando eu saí dessa experiência, eu saí contando a todos os meus amigos, Foi. todos, acreditasse ou não, tu não sabe o eu que aconteceu falava, comigo, meu irmão, eu desmaiei, na igreja. eu Desmaiei. falava do meu jeito, assim, sem compreender muito ainda o que eu tinha vivido, mas eu falava, meu irmão, eu cheguei lá, desafiei, me derrubou e meu coração quase sai, não sei o que, contava do meu jeito. E a maioria da reação era, Filipinho, eu só tô acreditando porque você tá me contando. Porque se fosse outra pessoa, eu não acreditaria. Eu sei como você é. E aí eu lembro que menos de uma semana depois, quando eu fui a uma adoração, o banco da igreja inteiro, lá em Auxílio dos Cristãos, o banco da igreja inteiro era só de amigo meu que não acreditava tanto quanto todo eu. mundo assim. lá que eu quero ver. Todo Quero mundo. ver hoje. E aí eu lembro que assim que o Santíssimo entrou, né, na igreja, eu me ajoelhei e como foi o ano que meu pai morreu e a gente estava passando por uma situação bem delicada dentro de casa, né? Minha mãe teve que segurar as contas sozinha, porque ele não deixou nenhuma pensão, nem nada e tal. E estava bem difícil, eu vivia só de música até então. E aí eu peguei e me ajoelhei e falei, Senhor, abre um novo caminho. Eu não quero mais a música, eu te devolvo esse talento. Muito obrigado por ele, mas eu te devolvo esse talento. Eu não quero mais a música na minha vida. Abre um novo caminho que eu preciso ajudar dentro de casa. E quando eu terminei de fazer essa oração, o diácono que estava conduzindo a adoração, lá na frente, a igreja, sei lá, tinha umas 300 a 500 pessoas, muita gente. E aí ele falou, Deus está me dando uma palavra e é para um músico. Uma outra oportunidade vai surgir e é na área musical. E aí eu comecei a chorar, assim, tipo, eu tinha certeza que era para mim aquela profecia. E eu chorei. Quando acabou a adoração, eu ainda duvidando, né, que era para mim, porque só no meu banco tinha, sei lá, uns 4 músicos. E aí eu fui lá nele e falei, diácono, aquela palavra foi para mim. Aí ele falou, eu sei, meu filho, Deus revelou a cor dos seus olhos quando ele falou. E com menos de um mês foi quando a gente recebeu a ligação para participar do programa Superstar da Rede Globo. E quando eu recebi a ligação, que nem estava cadastrado no meu número, mas veio para mim a ligação, eu só fazia chorar e eu tinha certeza que Deus estava por trás disso, sabe? E aí, Clara abriu a câmera aqui. Já ela aparece. E aí assim, isso foi o começo da minha conversão, né? Foi bem normal. E uma coisa que ele ia falando, assim, né, de todas as experiências que ele viveu, e eu ia pensando que Andrei sempre falou muito pra gente da diferença, né, de convencer e de contagiar alguém num processo de conversão. No início, quando o Felipe era todo assim, sabe? Confissão não existe, é tudo teatro, é tudo fake, não sei o que lá. Eu ficava batendo de frente, tentando convencê-lo, né? Eu acreditava naquilo. Aquilo pra mim, por que ele não acredita? Não faz sentido ele não acreditar. E eu queria provar que aquilo fazia sentido. Na melhor das intenções, eu estava fazendo tudo errado. Porque eu tentei muito por um longo tempo e não consegui. E aí, quando finalmente ele se sentiu contagiado e foi para uma adoração e experimentou, aí virou a chave, né?
E muita gente manda mensagem pra mim, assim, principalmente casal, né? Ah, porque eu tô nesse processo com meu namorado, queria que ele aceitasse viver a castidade, mas não sei como fazer e tal. E muito isso, que eu experimentei na pele, que realmente, quando você tem uma resposta muito boa e tenta convencer alguém, às vezes lá na esquina ela encontra alguém com uma resposta melhor. E aí o processo de conversão dele já falhou, né? O argumento melhor ali na frente já desconvenceu tudo. Mas quando essa pessoa experimenta, não tem como alguém provar algo diferente do que ela experimentou. O Felipe experimentou o amor de Maria, experimentou o amor na Eucaristia. Então ninguém pode dizer a ele que não existe, porque ele experimentou, né? É louco esse negócio da questão do amor, né? Eu fui fazer uma pregação online semana passada e a gente falava dessa. Oi? Clara chorando ali, a gente tá escutando. Mas é melhor Ela tá com minha mãe. já ela se acalma. Porque o amor, o amor ele tem um movimento, né? O movimento é sempre de dentro para fora. Então sempre e o amor ele tem como principal, digamos assim, função não ficar parado, né? O amado ele vai de encontro a quem ele ama. Sim. E é muito interessante, bicho, essa história a história da conversão de Filipe é muito disso, assim, sabe? É a pessoa que experimentou aquele amor de dentro para fora e ele precisa externar aquilo ali de alguma forma. Então ele sai contando para todo mundo e sai querendo contagiar e sabe? É meio louco, assim. Não é que eu tenho preferência por conversões, digamos assim. Mas eu acho que essa é a mais verdadeira, assim, é a que mais dura, digamos assim, sabe? Porque acho que tanto na nossa fé como na nossa vida, tudo que vem fácil vai fácil. Né? Então, se por acaso fosse como um estalar de dedos, assim, Felipe tava, sei lá, sentado e ele, não, vamos converter agora, acredito em tudo. Mas não é uma conversão de fato, porque não tem a vivência, não tem a experiência, não tem o amor, não tem o sabor do Cristo, sabe? E Rafa, me fala uma coisa. Tu já começou a falar sobre isso agora, mas me diz onde é que estava, como é que tu fez para ter tanta paciência nesse tempo? Vocês estavam com quanto tempo de namoro quando aconteceu isso? Então, não sei de onde saiu a paciência, não. Foi coisa divina mesmo, viu? Porque, infelizmente, uma coisa que eu sempre tive dificuldade foi com paciência. Eu sempre fui aquela pessoa que, tipo assim, a gente começava a discutir bem no início, porque o que acontece? Nasci numa família católica, sempre fui católica, enfim. Mas não me aprofundava. Eu vivia o que minha mãe dizia que eu precisava viver, ia vivendo, gostava daquilo, mas não saía, sabe, do raso, digamos assim. E aí Felipe tinha as teorias dele, né, de que era tudo mentira, era tudo uma farsa. E o bicho tinha uns argumentos, meu amigo, que era pesado. Aí o que acontecia? A gente começava, eu chegava lá, né? Caraca, hoje eu fiz uma confissão maravilhosa. Tu sabia que a confissão... Aí começava ele, homem, isso é uma farsa. Aí a gente começava a discutir, né, pontos de vista. Ele tinha um argumento muito bom, só que ele não me convencia porque isso pra mim é a verdade, entendeu? Então ele não ia me convencer. Aí eu começava o quê? A ganhar no grito, né? Meu amigo, mas não é assim, não sei o que lá. Então sempre terminava do jeito errado, porque eu nunca partia do amor pra explicar as coisas, né? Eu queria ganhar no grito. E aí foi quando eu comecei o processo da Crisma, lá através de Neves também, do EJC Neves. E foi um divisor de águas na minha vida. Eu sempre fui católica, eu nasci na família católica, tudo isso, mas foi naquele momento que eu comecei a mergulhar em águas mais profundas, digamos assim. Foi quando eu quis conhecer a minha fé, quis conhecer a minha igreja, quis saber o porquê eu vivia aquilo, sabe? Eu já vivia, mas eu queria entender porquê agora. E aí, nessa fase, eu comecei a conseguir conversar com o Felipe. Eu não ia mais para ganhar no grito. Ele vinha falar e eu ia explicando para ele aquilo que eu estava aprendendo. Então, assim, o conhecimento da minha fé foi muito importante nesse processo, porque nesse momento, Felipe começou a se abrir um pouco mais. Quando ele disse, peraí, agora ela sabe me explicar alguma coisa, né? Tá fazendo sentido e tal. E quando o pai dele faleceu, né, como ele falou, foi o grande divisor de águas. Inclusive no nosso relacionamento também. Eu acho que foi o momento que a gente olhou um pro outro assim e disse... Talvez o namoro tenha começado mesmo ali, sabe? A gente olhou um pro outro assim, nadou assim e disse... Eu acho que eu quero dividir a vida com essa pessoa, sabe? Acho que foi nesse momento. E aí foi quando ele se abriu mesmo. Eu lembro que eu já falava muito de castidade para ele.
falava, Uhum. minha mãe sempre me falou da castidade e tal. Aí ele queria que eu desse argumentos fortes o suficiente e eu não sabia dar. Eu só sabia que era o certo a fazer, entendeu? E aí eu lembro Estava que. indignado, era um É, dos assuntos que mais me deixava indignado. é. Mas no meu coração eu sentia que aquilo fazia sentido, entendeu? Sim. E aí eu sei que depois que o pai dele faleceu, eu acho que na semana mesmo, a gente foi na minha casa e quando tava entrando no elevador, ele, Rafa, não, bem na porta do elevador, não sei se eu vou conseguir, mas eu quero tentar viver a castidade. Sabe? Aí foi quando começou a cair minha ficha, assim, que alguma coisa está acontecendo. É um movimento diferente aí, tá? Não, uma semana depois, não, acho que foi quase um mês depois, né? Foi depois que aconteceu o negócio de Neves. Enfim, mas paciência não foi uma virtude que eu tive no processo. Definitivamente não foi. Ao contrário, eu quis vencer muito no grito e ganhar muito no grito, mas eu olhava para ele e eu via, tipo, um homem com muitas virtudes, entendeu? Eu sabia que era questão de tempo. Ele sempre teve um coração muito bom, ele sempre teve nesse movimento de olhar para o outro e tal. E eu sabia que alguma coisa ia acontecer. E o que aconteceu neste processo é que eu nunca desisti. Eu não tive paciência, mas ao mesmo tempo eu não desisti, sabe? Ele dizia um dia que era fácil, no outro dia eu chegava lá, via Padre Paulo Ricardo e ia explicar o que Padre Paulo Ricardo explicou no vídeo. Eu não desisti, mas sem dúvidas esse encontro pessoal que ele teve foi o divisor de tudo. Não sei se talvez se ele não tivesse experimentado esse amor, não sei se ele teria topado viver a castidade, por exemplo, né? Certamente Uhum. não. E É. não foi fácil, né? Tipo, principalmente que eu tinha uma vida sexualmente ativa, tinha antes de ter esse processo de conversão, eu tinha uma vida totalmente desregrada nesse sentido, né? Uhum. E realmente essa era a minha moeda da viúva, era o meu tudo, assim, era o que eu realmente sabia que estava mexendo com algo que ia me transformar radicalmente, sabe? Porque assim, eu não bebia, então eu ia dizer, ah, Deus, beleza, vou entregar aqui o meu alcoolismo que nunca existiu, né? Tipo, eu não fumava, eu não ia dizer, olha, tá aqui minha carteira de cigarro que eu comprei ali, mas nem abri. Não ia valer de nada, né? Então, realmente, essa parte da sexualidade era a parte que mais, para mim, era algo que, de fato, pesava e era uma oferta real, assim, que eu sabia que eu estava ofertando o meu tudo ali. E era um tema muito polêmico entre nós dois, né? Porque eu realmente... Brigou muito por isso, né? Eu defendia com unhas e dentes que era impossível. E, assim, como eu falei, não foi fácil, né? Tinha dia que eu chorava, dormia no chão, chorando mesmo. Era uma abstinência como se fosse droga mesmo, porque realmente mexia comigo, né? E eu lembro que, como Deus age, né? Eu, nesse processo todo, né, que eu contei, fui para o programa Superstar, Rede Globo, aquela coisa e tal. Eu lembro que nesse meio aí, antes de eu ir para o programa, eu tive uma conversa muito forte com o Andrei, né, que é o fundador da comunidade que a gente hoje é consagrado nela, que é a Fraterno Amor. Antes de eu ir, ele me falou, Filipinho, quando você aparecer pela primeira vez na Rede Globo, todas as pessoas vão mudar o olhar sobre você, mas lembre-se que você é a mesma pessoa. E eu lembro que antes de ir, eu fiquei assim, minha mente bugou, né? Porque eu falei, vai, quando eu acabei de conhecer Deus, que eu tive uma experiência real com Ele, que eu, caramba, pô, eu vou entregar tudo agora para seguir esse caminho, abre uma porta no programa da Globo para eu ir. Tipo, até que ponto isso é certo ou errado, né? E eu comecei a ficar, caramba, pô, isso é errado. E aí eu lembro que um dia antes de eu viajar para o Rio, a gente já tinha feito a audição aqui em Recife e tinha outra audição no Rio. E eu lembro que eu estava rezando, assim, eu não tinha o hábito de rezar com a Bíblia ao meu lado. E aí eu estava rezando com a Bíblia ao meu lado. Nesse dia eu falei, Senhor, me mostra aqui na palavra se é certo ou não eu ir para esse negócio. Porque eu não quero fazer nada que não seja a tua vontade agora. E aí eu abri em Coríntios lá, que diz, quando tiver entre os que não creem, seja como os que não creem, para trazer todos para o reino do Cristo. Quando tiver entre os judeus, seja como os judeus,
Aí ele diz, seja como todos para trazer todos, seja luz no mundo. E aí ali foi uma confirmação de que eu realmente precisava dar aquele passo, né? E aí eu fui, a gente passou, né, das fases, viveu, foi muito bem no programa. Depois do programa aconteceu várias coisas maravilhosas. A gente começou a rodar o Brasil inteiro, fazendo show em tudo que era lugar. A gente saía, fazia um show em Souza no dia, no outro tava em São Paulo, no outro tava em Santa Catarina e voltava para cá, cura da agenda. E aí chegou uma hora que eu falava assim, Deus, e aí, é só isso? É só viajar, fazer show? Tipo, não tem nada mais. Começou a não ter sentido para mim viver aquilo, sabe? Queria algo a mais. Nesse período a gente já estava na comunidade, né, fazendo processo vocacional. Tinha dia que eu não tinha tempo para ir à missa no domingo, que a gente tocava no sábado, fazia 2 shows e tinha mais um no domingo. Tinha dia que a gente chegava direto do show de manhã, já ia pra missa. Várias vezes eu fui pra missa sem dormir. E aí eu comecei a questionar muito isso, né? Eu falei, mas Deus, e aí, como é essa parada? Tipo, tá tudo errado, tá errado, eu não tenho tempo pra te adorar, não tenho tempo pra fazer nada. E eu fiquei nessa frequência, assim, né? Sem entender muito. Aí um dia eu, numa pregação lá na comunidade, Andrei estava pregando sobre o que nós temos de mais precioso. Ele falava que qualquer coisa no mundo a gente tem como colocar valor, né? Tipo, tem o carro mais caro do mundo, a casa mais cara, tem qualquer coisa que de objeto, né? Qualquer coisa tangível, você coloca valor. Aí ele falou, mas tem uma coisa que a gente não tem como valorar, que é o nosso tempo. Aí ele falou, você não tem como comprar 10 minutos de amanhã ou R$1 de ontem. E aí, diante disso, ele fazia pregação sobre o tempo e ele, em um momento, pediu para que todos nós fechássemos os olhos e pensasse com o que nós gastávamos mais tempo no nosso dia. E aí eu fechei os meus olhos e só vi as coisas da banda, né? Tipo, muita viagem, muita entrevista. Tipo, sempre tinha alguma coisa. E aí eu falava, caramba, o que eu gasto mais tempo é com a banda, né? E aí Andrei pegou, pediu para todo mundo abrir os olhos e falou, pronto, eis aí o seu Deus. E aí eu falei, caramba, pô, meu Deus não é a banda. Ou não é meu trabalho, né? Esse não é o meu Deus. E aí eu falei, na hora eu peguei o meu celular, mandei no grupo da banda, galera, eu quero conversar com todo mundo. E aí quando acabou a adoração, eu falei, Andrei, velho, vou sair da banda amanhã. Aí meus filhos, tá ficando doido, né? Aí eu falei, pô, hoje depois da adoração, depois da pregação, que eu escutei aquilo, não tem condições não, é o que eu mais gasto tempo e tal. Aí ele falou, peraí, vamos partilhar um pouquinho e rezar com isso, né? Entregar a Deus para ele direcionar. E aí a gente no momento de partilha, ele pegou, pôs a mão na minha cabeça e falou, Senhor, manda sinais claros, se é vontade tua ou não, que Felipe continue na banda. E aí eu lembro que eu fui para casa e tal, desmarquei a reunião, né, no outro dia. E aí ele explicou, né, no dia, ele falou, Felipe, a gente tem que entregar os nossos períodos, os nossos momentos a Deus, né? Não necessariamente você vai deixar de trabalhar, mas você tem que, ao acordar, se colocar diante de Deus, na hora do almoço, durante a tarde, à noite. Você tem que estar sempre direcionando seu coração a Deus. E aí eu peguei e falei, 4 dias depois que ele pediu sinais claros, meu celular toca, né? E aí era o pessoal da produção de Fátima Bernardes, do programa. E aí... Segura aí. Tá. Segura aí. Porque tu respondeu metade das coisas já que eu ia perguntar tudo. Ele ia falando e eu ia pensando, já respondeu mais umas. Foi mal, porque eu vou contando a história não tem fim. Mas é porque eu queria te fazer uma pergunta nesse meio tempo. Eu fiz essa mesma pergunta para Daniel semana passada e ele não soube me responder. Assim, ele não sabia o porquê. E eu quero perguntar a vocês, porque a gente aqui está fazendo quase que um tutorial com todo mundo da Fraterna, né? Quem é da Fraterna, a gente está aqui e está batendo um papo. Todo mundo lá já passou por aqui.
Tá faltando Chuca e tem uma menina, uma moça que os meninos botaram no grupo. Acho que é Rebeca, eu acho. A Não lembro. Taíde. Isso, é isso mesmo. Pronto. Sensacional. Só falta Chuca e ela. Sensacional. Só falta Chuca e ela passar por aqui. Mas, por que a Fraterno Amor? Por que a Fraterno Amor? Assim, eu não vou saber explicar o porquê, porque só Deus sabe, né? Mas assim, Eu acho que é um mistério eu também. reverto, é um dos mistérios, né, do coração de Deus. Mas eu vou além. Eu colocarei por que não, no meu caso, né? Porque eu passei por vários grupos, várias comunidades, e uma das perguntas que nós fazíamos era: por que não esse lugar? Porque foi lá onde a gente encontrou o que mais se parecia com o nosso lar, assim, na questão do Clareou acolhimento, muita né? coisa aqui agora, porque isso fez total sentido. Nós visitamos, nesse período que ele me fez mapear todos os lugares que tem adoração em João Pessoa, nós visitamos muitas comunidades que a gente estava indo realmente só para ter um momento de adoração ou para missa, enfim. E uma delas eu cheguei até a me inscrever para o vocacional sem saber nem o que era vocacional, para você ter noção da pessoa. Porque quando eu acabei o processo da Crisma, uma coisa que eu sentia muito forte era que eu precisava de algo a mais. Eu não podia parar só ali, entendeu? Eu precisava de algo diferente. Eu não sabia explicar. Uhum. Foi quando eu descobri que existia essa coisa das novas comunidades. Falei a Felipe, eu disse: Felipe, existe um lugares que é assim, assim, assim. Eu acho que é disso que eu preciso. Não sabia explicar, mas começamos a procurar. E aí, quando a gente chegava nos lugares, era eu acho que sem perceber a gente se perguntava isso, né? Por que não? E a gente sempre sabia responder o por que não. E na comunidade a gente nunca teve uma resposta para esse por que não, né? Porque assim, existia uma abertura de coração, mas ao mesmo tempo, eu por ter essa racionalidade talvez exacerbada, né? Tipo, eu colocava muitos contras. E ao viver, né, o retiro da comunidade, que foi através do retiro de carnaval que a gente se aproximou e passou a conhecer a comunidade. Adivinha quem foi que indicou pra gente o retiro de carnaval? Thiago, né, foi você, cara. Fui eu? Foi o nosso primeiro encontro na comunidade no retiro de carnaval, foi indicação sua. Coisa boa. E outra coisa, vale lembrar também, eu comecei a ler um comentário aqui e é importante comentar que a gente, enquanto consagrado, a gente acredita que Deus, quando pensou Rafaela Fraterno Amor. Então a gente acredita que tem algo muito maior por trás desse mistério, entendeu? Tá na nossa identidade. Não é uma escolha humana. Exatamente. Humana, então, né? Talvez por isso, quando a gente olhou para a comunidade e se perguntou por que não aqui e não tinha resposta, é porque ali a identidade que Deus nos criou, né? A gente teve um encontro com essa identidade. Então, também não é uma coisa puramente humana, né? A gente acredita. Uhum. É o encontro com o mistério cristológico, né? Que é exatamente o carisma que Deus confia em nós, né? E a gente reconhecer aquilo. Eu lembro que no retiro do carnaval parecia que eu conhecia todo mundo, que era brother de infância, que eu falava com todo mundo, alugava a galera, ficava fazendo 1 milhão de perguntas, assim, todo mundo pacientemente me respondendo. Eu falava, velho, eu quero isso aqui. Tipo, eu não sou quero sair melancólica, sempre tive uma dificuldade maior de me entrosar. Tu me conhece, assim, eu sempre fui aquela pessoa de poucos amigos, assim, de chegar num lugar e tem 100 pessoas, eu sou próxima de 2, sabe? Eu sempre fui uma pessoa mais fechada. E mesmo assim, quando eu cheguei na comunidade, apesar daquela alegria toda, aquela expansividade toda, ser muito diferente de quem eu sou, eu olhava e eu pensava, eu quero ser isso, entendeu? Eu quero viver com essas pessoas. Então, talvez a gente não tenha essa resposta como o Dan não teve, assim, técnica, porque realmente existe um mistério divino muito maior por trás disso, sabe? Exatamente, Mai. Quando eu encontrei com aquelas pessoas, aquela alegria, que é tudo que eu não era, eu só pensava, é isso que eu quero ser, sabe? Eu tô em casa. E muito do que falta em nós, né? A gente termina encontrando nos irmãos. É como que Rafa falou, tipo, eu não tinha aquela alegria. Na verdade, ela tinha, mas ela não conseguia colocar para fora. E como a gente vive, né? Isso passa a ser algo também da nossa natureza. Inclusive, depois eu ganhei um prêmio da comunidade como uma pessoa mais alegre do ano. E foi ligeiramente irônico, mas... E Rafa é
é o banho de água fria, né, galera? Né? Tá todo mundo conversando, rindo, falando alto. Ela aí, gente, tá todo mundo falando muito alto. Aí todo mundo, aí ela ganhou por esse motivo. Ai, ai. Ei, outra, agora, falar um pouquinho de trabalho para eu fechar com a pergunta que eu queria fazer. Rafa, Ah, me diz uma coisa.